Olá, meus amigos e meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, às sextas-feiras, do Centro Espírita Ibirajara. Vamos abrir a nossa reunião fazendo uma leiturazinha desse livrinho singelo aqui da Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, Vida Feliz. Joana diz assim: o teu serviço, aparentemente humilhante, que outras pessoas menosprezam, é o teu tesouro, o ganha-pão que te concede honradez. Realiza-o consciente da tua importância, desincumbindo-te dele com nobreza. O diamante que fulgura veio da entranha da terra, onde confraternizava com os vermes, e o pão saboroso que enriquece a mesa nasceu do trigo que se desenvolveu no charco. Trabalhar possui desafio para todos, constitui desafio para todos. Enquanto o homem produz, a marcha do progresso não se interrompe. Dignifica as tuas atividades, sendo-lhes fiel servidor. Então, um convite ao trabalho, né? A gente saber valorizar todo e qualquer trabalho, né? Já que, por definição do Livro dos Espíritos, trabalho é qualquer ocupação útil, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, sob as bênçãos de Ibirajara, de Djalma, Diogo da Cruz, Asdrúbal, pedindo-Te clareza, compreensão, para que as lições desta noite, o estudo sobre o Livro dos Espíritos seja mais proveitoso possível para o nosso crescimento espiritual, angariando mais conhecimento, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo que me coube hoje trazer para vocês sobre o Livro dos Espíritos é justamente de uma parte que tem uma certa fama, assim, talvez fora, dentro do Espiritismo, eu acho. Todo mundo, em algum momento, já se deparou com essa imagenzinha desta parte que nós vamos estudar hoje, né? Esta linda imagem obtida mediunicamente. Aqui está, obviamente, reproduzida, né? Mas a estética foi concebida numa reunião mediúnica. Que são os prolegômenos. Os prolegômenos. Quando eu era criança, eu ficava pensando que prolegômenos era esta planta, né? E aí depois eu fui verificar que não, que é prolegômenos. Divaldo sempre conta que ele, quando começou a estudar o espiritismo, ele não tinha muita letra, né? Ele veio do interior da Bahia, aquela coisa toda, estudou a escola normal e tal, mas, né, prolegômenos era uma palavra que não estava muito no uso dele, corrente. E aí que nesse período ele já estava com alguma familiaridade com os espíritos, e algumas vezes eles socorriam o Divaldo na revelação de algumas situações. Salvo engano, foi o espírito Humberto de Campos, não me lembro. Ou foi Viana de Carvalho, perdoa a imprecisão, depois deveria ter pesquisado antes, por citar de memória aqui e me trair.
Mas algum mentor espiritual estava próximo a ele, no momento ele perguntou e, e ele falou, não, você tem que estudar, você tem que pesquisar para descobrir o que são os prolegômenos. Aí Divaldo então correu para a livraria para comprar o dicionário. E aí foi para a livraria, comprou o dicionário. Quando chegou em casa, foi na letra P para procurar, não tinha a palavra prolegômenos. E aí o espírito ainda deu uma brincada com ele, falou, baiano, burro. Né? O Divaldo conta isso, obviamente, com, com ar de brincadeira, né? Obviamente que o espírito não estava ofendendo ele. Devia ter visto antes de comprar se tinha a palavra prolegômeno no dicionário. E aí, então o Divaldo retornou à livraria, ou teve alguma ocasião de pesquisar no dicionário e viu que prolegômeno significa proêmio. Um outro nome. Brincadeira, o Divaldo descobriu o verdadeiro significado de prolegômenos, mas tem uma outra palavra que eu descobri recentemente que quer dizer o mesmo que prolegômenos, que é proêmio. Não conhecia proêmio. Que é prefácio. Introdução, né? Introdução, na verdade, a gente já viu antes, mas o prefácio, aquela apresentação da obra, né? Geralmente, alguns livros em que a gente não tem a introdução, a gente tem um prefácio, às vezes, escrito por um outro autor, comentando sobre a obra e sobre o autor da obra. Então, os prolegômenos são o nosso prefácio do Livro dos Espíritos. Essa palavra proêmio eu descobri há pouco tempo num livro. Eu vi um anúncio de um livro católico e foi escrito, acho que por um padre estrangeiro, e a tradução foi feita pelo brasileiro. E aí na capa do livro estava assim: introdução, tradução e proêmio, fulano de tal. E aí aquilo chama atenção, né? Você vê que diabos é isso de proêmio, ninguém conhece. Se colocasse prolegômenos também ia ser a mesma coisa. Aí você vai ler lá no proêmio, o primeiro parágrafo ele explica. Ele falou, olha, como ninguém sabe o que significa proêmio, eu fiz questão de ressaltar isso na capa, porque as pessoas também geralmente pulam os prefácios e eu não quero pular esse prefácio, eu tenho umas coisas importantes para dizer aqui. Então a forma que ele achou de chamar a atenção para o prefácio dele foi chamando o prefácio dele de proêmio. Né? Então palavras, né? Cada palavra tem a sua raiz, tem sua etimologia e às vezes os significados coincidem, né? Nossa língua é muito rica. Bom, parar de enrolação aqui, né? Então, nos prolegômenos, a gente vinha estudando a introdução, eu mesmo trouxe aqui os estudos de algumas partes, de alguns itens da introdução, aquela introdução extensa, que Kardec vai analisando os princípios, né, do Espiritismo, vai trazendo as suas teses e vai debatendo com as objeções e vai trazendo reflexões. Então, a gente concluiu, né, na semana que passou e agora a gente vai estudar os prolegômenos para depois então dar início ao estudo do Livro dos Espíritos propriamente dito, as partes mais principais do livro, né, do conteúdo. Então, aqui no Prolegômenos, abre, né, o Prolegômenos com Prolegômenos, embaixo tem aquela imagenzinha da vinha de uva, né, da cepa da uva aí. E aí, embaixo tem o texto. Nesse texto, o Kardec ele está colocando algumas informações, fazendo umas rememorações do que foi o fenômeno espírita, né? Ele coloca que alguns fenômenos alheios assim ao que a ciência da época conhecia chamaram a atenção de determinadas pessoas para estudar, né, aquilo que estava acontecendo. E que fenômenos foram esses? Foram das mesas girantes, né? Então as mesas giravam, se movimentavam para cima e para baixo, giravam no ar
e sem que tivesse qualquer móvel humano ali, ninguém segurando aquela mesa, ou provocando intencionalmente uma pessoa, né, encarnada, provocando intencionalmente ali aquele movimento. E aquilo criou-se um certo celeuma, né, em torno desses eventos em que aconteciam esses fenômenos da mesa girante. E o Kardec era um homem de ciência já na época. Ele, no princípio, ficou meio cético, mas depois, num momento em que um amigo próximo a ele, também de letrado da academia, também o convidou para uma dessas reuniões, ele falou: bom, se o fulano está me chamando, é porque alguma coisa tem. E aí ele foi, se deparou com esse fenômeno e percebeu que as mesas não só se movimentavam, como elas também apresentavam reações inteligentes aos comandos que eram dados. Então ele faz aquele famoso aforismo dele, né? Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E aí, prosseguindo na sua investigação, investigando de onde é que vinha aquela força inteligente, Kardec então se deparou com a informação de que provinha de espíritos desencarnados, né, de almas de homens que já habitaram a Terra em algum momento e estavam no outro plano da vida, provocando aqueles fenômenos, né? E aí Kardec então faz essa ponderação e coloca: bom, não é de hoje que a humanidade admite esse tipo de comunicação entre os mortos, né? As diferentes culturas, os diferentes povos dos diferentes tempos sempre tiveram alguma forma de crença que envolvia esse princípio, né? Então, Kardec fala que provavelmente se tratavam de leis científicas, leis da natureza, que a ciência humana ainda não havia elucidado, mas que nem por isso deixavam de existir. Os espíritos, prossegue aqui o Kardec, os espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Porque os fenômenos espíritas não se deram somente na França. Na verdade, naquele período, um dos fenômenos pioneiros e marcantes foram os fenômenos das irmãs Fox nos Estados Unidos, em Hydesville, né, que mudaram para uma casa nova, a família das irmãs Fox, as meninas Kate e... deixa eu dar um Google aqui, será rapidinho. Irmãs Fox, Wikipedia me salva, Kate e Margaret Fox, perdão, mais uma vez aqui, colando. Ocorreu esse fenômeno com as irmãs Fox dos Estados Unidos, ocorreram outros fenômenos. Para quem tem curiosidade de saber mais sobre esses primeiros fenômenos que eclodiram meio que no mesmo período histórico, eu recomendo muito ler a história do Espiritismo, de ninguém mais, ninguém menos que Sir Arthur Conan Doyle. Isso mesmo, o mesmo escritor de Sherlock Holmes. O mesmo escritor que criou as aventuras de Sherlock Holmes era espírita, pesquisador do espiritismo. E ele fez um livro contando as histórias dos primórdios do espiritismo. É um livro muito interessante. Eu já tive a ocasião de ler algumas partes, boa parte dele. Não cheguei a ler todo, mas li boa parte. Este livro, agora voltando aqui para o Livro dos Espíritos. Este livro, estamos lá no prefácio do livro, né? Então, a fala do prefácio é do próprio Kardec, esse trecho, e aí ele está ali apresentando a obra. Este livro é o repositório dos ensinos dos espíritos, tá? Dos seus ensinos, né? Dos ensinos dos espíritos, para vocês entenderem. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do sistema.
Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. A missão dele, Kardec, de organizar, sistematizar, codificar. Por isso que chamamos ele de codificador, né, da doutrina espírita. Porque não foi ele que criou a doutrina espírita. Por isso que nós, às vezes, né, temos o hábito de dizer que a doutrina ela não é... Nós não somos espíritas kardecistas, porque nós não professamos nada que Kardec inventou. Nós somos espíritas, ponto. Porque foi a palavra que Kardec cunhou para classificar as pessoas que acreditavam na doutrina espírita trazida pelos espíritos, e não por Kardec. Mas a gente sabe que, pelo menos com o autor, né, assim, esse papel de selecionar e editar, codificar, consolidar, ele também é um papel de autor, né? Então, nosso reconhecimento ao trabalho de Kardec, por mais que ele tivesse a humildade de não trazer para si esse título, mas a gente precisa reconhecer que o trabalho dele foi hercúleo e ele é coadjuvante, não, ele é, como fala, coautor, né, dessa história. E aí, Kardec então explica, coloca aqui no final assim: eis em que termos nos deram por escritos e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. 2 pontos. E aí ele abre aspas e coloca aqui uma mensagem que foi escrita pelos mentores do Livro dos Espíritos. E no final eu vou dizer quem são esses mentores, vocês vão ficar chocados se vocês não souberem. Tô engraçadinho hoje, desculpa, gente. Vamos lá. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste. Perdão. Seriedade, Gabriel. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgardes, revelemos juntos a fim de verificarmos todas as minúcias. Então, os espíritos estão ali dizendo para Kardec claramente que ele está comprometido com a obra, né, que foi empreendida com o concurso dos espíritos, né? Então, meio que confirmando um pouco essa ideia. Mas ali nessa obra foi onde os espíritos colocaram as bases de um novo edifício, né? Isso que eles estão dizendo. E que vai ser revisto nas minúcias e tudo mais. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos trabalhos, porquanto esta é uma parte da missão que está confiada, e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Quando chegar o momento de publicardes, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Estou dizendo ali que tem alguns trechos da obra da codificação que talvez não seja melhor vir à tona nesse primeiro momento, que depois, quando for o caso, eles então assim determinariam, e aí Kardec então poderia apresentar essa outra parte. Talvez seja uma referência aqui ao fato de que a primeira edição do Livro dos Espíritos é uma edição mais enxuta. Eu não vou me recordar agora de cabeça o número de perguntas que tinha, mas ele não tinha as tradicionais 1019 perguntas. Não sei se aqui é um momento, eu acho que diz... Não diz, não sei, não vou achar aqui agora, mas no primeiro momento não tinha todas essas 1019 perguntas. Alguns trechos foram acrescentados, outros foram modificados, editados, enfim. Então, provavelmente era uma referência a isso.
porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Daí a importância, por isso que eu chamei a atenção para aquele desenhozinho. Quando a gente era criança, aqui em casa, quando a gente fazia o culto no lar, a gente, criança, queria ter livro com imagem, com gravura, né? E aí meu pai, muito bonitinho, falou, não, mas tem aqui a gravurazinha, era de problema, mas a gente pintou com a uvazinha de vinho, de cor de vinho, né? E o galhozinho de verde, enfim. Eles estão agora fazendo referência a essa cepa. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Olha que bonito isso. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago, é o fruto, né? O homem quintessencia, presta bem atenção, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Lembra? Falando de trabalho, né? Da importância do trabalho na nossa vida, né? A gente sempre lembrar que o trabalho ele é toda ocupação útil, toda ocupação que torna a sua vida ou a vida de alguém melhor é trabalho. Né? Não é só aquilo que a nossa legislação classifica como trabalho, né, de remunerado, aquela coisa toda. Perante as leis do Pai, quando você contribui com a criação, intencionalmente, com amor, você está trabalhando. E é pelo trabalho que o espírito, o homem quintessencia seu espírito. Né? Para isso que a gente está aqui, para depurar as nossas imperfeições através do trabalho. Não te deixes desanimar pela crítica. Isso é por Kardec. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo os que... fui a horário que me perdi. Os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Então eles estão falando, vai ter crítica, tanto até de encarnado como de desencarnado, porque existem desencarnados bons, frívolos, maus, como existem os homens bons, frívolos e maus. Né? Então essa oposição vai vir de todos os lados, mas fica frio que estamos com você. Né? Estão dizendo aqui os espíritos. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então, falando aqui que né, aqueles homens mais vaidosos, de intelecto tal, vão querer ficar debatendo, criando teorias, mas que na verdade existe um sentimento maior por trás. Né? A letra mata, o espírito vivifica, como professor o apóstolo Paulo. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. Essas pessoas que conseguem ver além das palavras e das teorias e das coisas da matéria. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te aquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos
ou os maus acumularão no teu caminho? Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Eu sempre gosto de lembrar disso. A vida do Kardec não foi fácil, não só pelo volume de trabalho que ele teve, mas também pela quantidade de coisa pela qual ele passou e teve que superar, principalmente no campo intelectual. Ele era um cara de ciência, pertencente à academia, discípulo de Pestalozzi, debatia com acadêmicos da época, tem livros de matemática e pedagogia publicados, e ele comprava briga com a igreja, na época muito forte ainda no Estado francês e nas escolas, na educação francesa, e comprava e com essa questão, com esse envolvimento dele com o espiritismo, ele também passou a enfrentar muita oposição dentro da academia, né? Então ele foi ali, teve que ser muito corajoso e muito perseverante no ideal dele, né? Não foi fácil não. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Orgulho e ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Eita, vamos lá. Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Deus precisa de pessoas com olho de ver para poder transmitir para os seus semelhantes a luz do entendimento, né? E essa luz do entendimento a gente só conquista, desse entendimento superior, a gente só conquista quando a gente não está se ocupando de orgulho e de vaidade ou ambição, como eles colocam aqui. Então, essas palavras que estão aqui nos prolegômenos, elas são para a gente, mas elas são também, são para o Kardec, mas elas são também para a gente, né? A gente pegar para ler, a gente vai ver que as diretrizes de permanência na fé, elas servem tanto por Kardec naquele momento, seja por qualquer desafio que nós estejamos enfrentando na nossa fé, estejamos enfrentando na nossa fé nesse momento. E a mensagem, então, é assinada por ninguém menos que São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. e etc. Uma verdadeira invasão, né, de espíritos, invasão coordenada de espíritos aí para trazerem as suas sabedorias do plano espiritual para os que ainda estão em cegueira aqui na Terra, né? Trazendo o Consolador prometido por Jesus, que não é uma pessoa, mas é uma doutrina, né? Que com isso tem a possibilidade de ampliar ainda mais o seu acesso, né? Então, que a gente tenha dimensão da grandeza do que é a doutrina espírita e do quanto que ela pode nos auxiliar tanto no nosso âmbito pessoal quanto no nosso âmbito coletivo. Muito obrigado a vocês por dedicarem um tempinho a me ouvir. É sempre um prazer imenso participar desse estudo. Tem sido oportunidades incríveis de retomar esse estudo das bases, né? A gente fica lendo já há muito tempo as outras obras espíritas, né? que subsequentes a essas, subsidiárias, e esse retorno ao Livro dos Espíritos, a Kardec, ao pensamento de Kardec,
ele é fundamental para a gente elucidar algumas questões que às vezes a gente não se dá conta de que a resposta está lá atrás. Então, obrigado aí pela oportunidade. Só fazer uma precezinha de encerramento rápido. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade da hora. Que possamos levar adiante esse bastão da fé raciocinada que o Espiritismo representa para nós, equilibrando a fé e a razão, nos municiando de recursos para crescer em consciência sempre. Proteja-nos, proteja a casa de Ibirajara, proteja todos aqueles que estejam em sofrimento. Ampara, Senhor, o coração de cada um que esteja me ouvindo. Acolha-os na tua paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.